Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Filipenses 2, de 1 a 5. E nesta carta, nesse momento em que Paulo escreve aos Filipenses, Paulo está falando sobre a vida com Cristo. E é muito interessante porque Paulo ele fala, se estamos em Cristo, temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma afeição e compaixão. Paulo aqui ele faz uma pergunta. Se temos uma condicional, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo aqui ele traz coisas que, teoricamente, na nossa vida com Cristo, todos nós temos. Mas ele faz de uma forma condicional, se temos essas coisas. Se estamos a viver essas coisas, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A vida com Cristo. Pergunta, olhem para mim por um instante. As passagens vão estar aqui, gente, eu não preciso que vocês se preocupem com isso nesse momento. O que mudou na sua vida desde que Jesus entrou na sua vida? Se alguém lhe fizesse uma pergunta, o que é a vida com Cristo para você? Em 1, 2, 3 palavras, o que você diria? Qual é a diferença que Jesus fez na sua vida? Não é uma pergunta tão difícil. Por favor. Ele trouxe retidão à sua vida? Amém. Paz. Amém. Quem mais? União, importantíssimo. Amor. O que mais? Amém. Compreensão. Segurança. Paciência. Humildade. Crescimento. O que mais? Conhecimento. Evolução. Meninas, eu só estou ouvindo os rapazes falando. Vamos lá. Fernanda, Dé, Nancy. Qual é a diferença que a vida com Cristo fez? O que Cristo trouxe à sua vida? Entendimento. A verdade é que a vida com Cristo, ela tem que trazer mudanças. Porque a vida com Cristo, ela é diferente. A verdade é que talvez você tenha uma dificuldade de encontrar a palavra certa ou de se expressar, mas precisa mudar. A vida com Cristo tem que trazer mudança na nossa vida. Não dá para estar com Cristo e permanecer do mesmo jeito. Ah, pastor, mas eu me converti há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás Cristo mudou a minha vida. E não mais? E não teve mais mudança? E não teve mais crescimento? Não teve mais transformação? A vida com Cristo não é uma vida parada. A vida com Cristo precisa ser ativa. A Bíblia declara que em Cristo nós temos novidade de vida. É necessário que a nossa vida seja ativa. Não dá para estar com Cristo e ficar parado no lugar. Não dá para estar com Cristo e não mudar. Não dá para ter uma vida com Cristo sem, sinceramente, ter uma vida ativa. Sem, sinceramente, viver novidade. Se você está com Cristo e nada muda na sua vida, alguma coisa está errada. Correção. Se você está com Cristo, então vamos lá. E não existe correção. Se você está com Cristo e não existe mudança, se você está com Cristo e você ainda deseja as coisas do passado, se você está com Cristo e você não tem prazer, você não tem alegria, você não tem paz, eu não posso te dizer que você não está com Cristo, porque não é meu papel julgar. Mas você acha que a vida com Cristo é isso? Uma vida sem paz, uma vida sem alegria, uma vida sem fé, uma vida sem esperança, uma vida sem poder, uma vida sem novidade, uma vida parada, chata, em que nada acontece, em que tudo é problema? Não é.
A vida com Cristo, ela precisa ser ativa. A vida com Cristo, ela é novidade, ela é diferente, ela nos faz ser diferentes, porque a vida com Cristo demanda decisão. Eu preciso decidir por Cristo. Aos domingos? Não, todos os dias. Há um estudo de uns anos atrás, esse estudo ainda é pré-pandemia, que fala sobre a diferença da leitura bíblica na vida das pessoas. Quando você lê a Bíblia uma vez por semana, sabe o que muda na sua vida? Nada. Se você só lê a Bíblia quando você vem à igreja, se você só pensa na Bíblia quando você vem à igreja, não muda nada na sua vida. Pastor, Deus pode mudar, Deus pode agir no meio da igreja no domingo pela manhã? Claro, óbvio, não apenas pode, mas Ele faz. Se nós dermos abertura a Ele, se nós viermos de coração aberto, Ele faz. Se nós viermos de coração fechado, sem querer, sem se abrir, sem querer estar aqui, desculpa, a gente está dizendo não para Deus. Mas ler a Bíblia uma vez na semana não muda nada na sua vida. Ler a Bíblia 2 vezes na semana, nada. A partir de 3 vezes na semana, algumas coisas começam a mudar. Quando você lê a Bíblia 3 vezes na semana, isso foi um estudo feito com milhares de pessoas, não por uma organização evangélica ou cristã, mas por universidade, por um centro de estudo de psicologia nos Estados Unidos. Quando você começa a ler a Bíblia pelo menos 3 vezes por semana, a sua alegria melhora em 60%. A sua alegria melhora em 60%. A sua esperança em 45%. A sua alegria, a sua esperança. Quando você lê a Bíblia 4 vezes na semana, a sua paciência, não sei quem foi que disse paciência, mas a sua paciência cresce 70%. A sua paciência cresce 70% quando você lê a Bíblia 4 vezes na semana. Quando você lê a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana, o seu desejo de consumir pornografia cai 80%. O seu desejo de consumir drogas, álcool, cai, junto com pornografia, são os vícios, caem em 80%. Por que, pastor, tem muito crente que cai então? Porque não lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia 5 vezes na semana, o seu desejo de evangelizar, de compartilhar as boas novas do Evangelho, cresce em 280%. Se você hoje não consegue falar de Jesus para ninguém, você precisa ler mais a Bíblia. Se você lê a Bíblia 5 por semana, você não consegue se conter a não ser falar de Jesus. Se você lê a Bíblia 6 vezes na semana, a sua sensação de bem-estar, a sua sensação de paz, a sua alegria, a sua sensação de estar próximo com Deus cresce 300%. Pá, Tiago, você está inventando esses números? Não, não estou. Vá ler a pesquisa, vá fazer a pesquisa, eu te mando links da pesquisa. A vida com Cristo demanda decisão. Não à toa, a Bíblia mesmo nos diz orar sem cessar. Ai, pastor, eu tenho que passar a vida toda orando, não vou mais conversar com ninguém, eu não vou fazer mais nada, só vou orar. Não. Mas ao longo dos seus dias, você vai estar próximo de Deus, você vai estar em sintonia com o Senhor, você vai estar apresentando para Ele, você vai estar pedindo o direcionamento dEle, você vai estar num relacionamento com Ele. Afinal de contas, foi como estudamos aqui hoje pela manhã, no Bíblia Aberta. Como que a gente conhece uma pessoa? Conversando com ela, fazendo perguntas para ela. Você pode saber, o Tiago gosta de música, mas até você me perguntar que tipo de música eu gosto, você pode me dar um presente muito ruim. Eu me lembro certa vez quando eu era criança, isso realmente eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Teve um amigo oculto e eu pedi um CD do filme do Michael Jordan, Space Jam. Me deram um CD da Spice Girls. Não podia ser algo mais diferente do que o que eu queria. E eu lembro da minha vergonha até,
em abrir no meio da classe, abrir, ai, meu presente, meu CD, e ser um CD da Spice Girls. Como é que você explica que você não pediu um CD da Spice Girls, mas a pessoa que leu não sabia ler inglês, deu o CD errado? A vergonha daquilo. Por quê? Porque a pessoa não soube fazer uma pergunta. É isso aqui mesmo que você quer? Tem certeza? Não parece muito com o seu estilo musical, mas a gente conhece uma pessoa fazendo perguntas. A gente conhece alguém conversando. Por isso que orar sem cessar é fundamental. Ler a Bíblia todo dia é fundamental. Eu vou ser sincero. Se nós fizéssemos aqui uma pergunta, uma enquete, quantos aqui no nosso desafio NEOS, que fizemos para os 2, 3 primeiros meses do ano, leram 15 minutos da Bíblia, leram um capítulo da Bíblia por dia? Eu não sei se a gente tem 50%. Ah, pastor, como é que você sabe? Ah, está me julgando? Não, mas eu sei. Porque, infelizmente, é a realidade. A realidade da igreja, não do Fronteira Porto, mas da igreja hoje. Eu já trouxe essa pergunta aqui. Quantos vocês acham? Qual é o percentual que você acha que existe de dizimistas nas igrejas? 3% das pessoas trazem dízimos. 3%. Não à toa as igrejas estão fechando. Não à toa o evangelho está morrendo. Não à toa Jesus disse há 2000 anos atrás, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé na terra. Porque as pessoas não têm fé para dar 10%. As pessoas não têm fé para dar dízimos e ofertas, quiçá para milagre. Para o que é sobrenatural, que foge do meu domínio, que foge do meu controle. Se eu venho para a igreja quando eu estou afim, se eu decido quando eu vou adorar a Deus ou não. Porque a vida hoje é essa. Eu decido, não, hoje eu estou afim de ir para a igreja, hoje eu vou. Hoje eu não estou afim, hoje eu não vou. Você está dizendo para Deus, eu estou decidindo te adorar, eu estou decidindo não te adorar. Você não está dizendo para o Tiago. Você está dizendo para Deus. Entenda, a Bíblia declara que Deus é fiel à sua palavra. A gente gosta de cantar, existe um hino lindo. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. Depende. Deus é fiel a mim se eu for fiel à palavra dele. A gente gosta muito de pensar que Deus é fiel a mim. Deus é bom comigo. Deus é para mim, para mim, para mim, para mim. E não. A Bíblia declara que ele é fiel à palavra dele. A Bíblia declara que Deus ama o mundo para a salvação. E aí tem a famosa frase que as pessoas gostam de falar: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não. Desculpa, não. Porque a Bíblia declara que nós temos que nos separar daqueles que trazem divisão. A Bíblia declara que nós temos que nos distanciar daqueles que nos levam para longe de Deus. Então esse papo de que Deus ama o pecador, Deus ama o mundo, toda a humanidade. É desejo do Senhor que todo mundo se salve. Mas a partir do momento que a pessoa decide pecar, a pessoa decide virar as costas para Deus, Deus faz a mesma coisa. Porque ele é fiel à palavra dele. A palavra dele diz: vinde a mim, buscai, batei, a porta se abrirá, buscai e encontrará, achegue-se ao Senhor, ele se achegará a vós. Se a Bíblia declara todas essas coisas, se Jesus mesmo disse, aquele que não ajunta comigo, espalha, aquele que não é comigo é contra mim, você realmente acha que Deus ama o pecador? Aquele que decide pecar? Aquele que decide estar no mundo? Aquele que decide virar as costas para Deus? Não. Deus quer salvar. Ele é misericordioso. Ele tem graça para dar. Mas amor, relacionamento, proximidade, ser filho de Deus, ser povo de Deus, demanda decisão. Jesus declarou, João capítulo 15, a passagem que Jesus fala, essa passagem está certa, em que Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Ele ora, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você consegue entender?
Jesus está dizendo, se você ama, você obedece para que a sua alegria seja completa. Você quer ter uma vida de alegria completa? Obedeça aos mandamentos do Senhor. Você quer ter uma vida de abundância? Você quer uma vida de plenitude? Obedeça aos mandamentos do Senhor, para que a alegria dele esteja em nós. O que a alegria do Senhor é para mim? A alegria do Senhor é a nossa? Pronto. Se eu quero ser forte, eu quero a alegria dele em mim. E a alegria dele está em mim. Se eu permanecer nele, eu permaneço nele, obedecendo. Eu obedeço porque eu amo. Para sermos como Cristo, amar precisa ser igual a obedecer. Muita gente que vai te dizer, eu amo a Jesus, mas não obedece. Eu amo a Jesus, mas tem uma vida de pecado. Eu amo a Jesus, mas não vem para a igreja. Eu amo a Jesus, mas não lê a Bíblia. Eu amo a Jesus, mas eu não quero alguém que só diga que me ame. Eu quero alguém que me ame. Amor não é uma palavra. Amor é um verbo. É uma ação. De nada adianta alguém te dizer eu te amo e tá te colocando faca nas costas. Se eu digo que amo, eu preciso agir tal como eu preciso obedecer. Se eu quero ser como Cristo, e todos nós precisamos ser como Cristo, porque a Bíblia assim nos declara, sede santos, porque eu sou santo, é a palavra do Senhor para nós. Nós temos que ser santos. Amar é igual a obedecer. Não adianta amar a Deus e não obedecê-lo. Porque quando eu faço dessa forma, a diferença da vida com Cristo, a alegria. Vida com Cristo traz alegria. O mundo hoje é um mundo deprimido. O mundo hoje é um mundo ansioso. O mundo hoje é um mundo de ódio. O mundo hoje é um mundo orgulhoso. O mundo hoje é um mundo de competição. Por quê? Porque falta vida com Cristo. Porque falta alegria. O primeiro pecado que nós encontramos na Bíblia, a queda do homem, foi a prova do fruto proibido. Qual foi o segundo? Qual foi o logo depois? Quando eles saem do jardim do Éden. Adão e Eva têm 2 filhos. O que acontece com Caim e Abel? Quem mata quem? Isso. Por quê? Inveja. Por competição. Ah, Deus aprovou ele, mas não me aprovou. A competição. A inveja. A grama do vizinho é mais verde, aquela pessoa é mais feliz, aquela pessoa é mais bonita, aquela pessoa vive aquilo, aquela pessoa vive aquilo outro. O que é rede social? Se não é exatamente isso. As pessoas colocando em display para o mundo inteiro. Olha como eu sou sarado, olha como eu sou bonito, olha como eu sou rico, olha como eu sou influente, olha como eu sou poderoso, olha as minhas viagens, olha o que eu faço. Desculpa, mas a rede social ela só incita inveja, só incita pornografia. TikTok está à venda nos Estados Unidos. E até o final da semana, se não for vendido, vai ser proibido nos Estados Unidos. Sabe quem é o principal prospecto de comprador? Não. Antes fosse. Os donos do OnlyFans. OnlyFans é uma plataforma, para quem não conhece, é um site em que você paga um valor mensal de subscrição para assistir todo tipo de pornografia. E aí você já tem o TikTok, que já é uma plataforma que leva adolescentes a consumirem pornografia. E agora o dono do OnlyFans quer comprar o TikTok. E é o principal prospecto a comprador. O Amazon quer comprar, a Google quer comprar, o Elon Musk quer comprar. Mas o principal hoje, o maior bid de todos, é o OnlyFans. E aí? O que vai se tornar? O que vai se tornar uma plataforma em que milhões de adolescentes estão ao redor do mundo? É o mundo que nós vivemos hoje.
A vida com Cristo traz alegria. Mas tudo que se tem nesse mundo escraviza. Tudo que se tem nesse mundo escraviza. Tudo que há lá fora é para escravizar. A Bíblia declara em 1 Coríntios 13, Paulo escreve que o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento estará. Por que o amor nunca perece? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Deus é conhecimento, Deus se revela a nós. Aquele que era a palavra se fez carne. Ele era o verbo, ele era o conhecimento, ele se faz carne. As línguas, ai, como é bom, sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, as línguas cessarão. O dom da profecia que as pessoas tanto gostam, ai, Deus está me dizendo, desaparecerá. O amor não perece. No final de 1 Coríntios 13, Paulo declara, certo, então essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Porque Deus é amor. A fé nós temos nele, a esperança nós temos por causa dele, mas ele é o amor. Por isso que Paulo começa essa passagem que nós lemos em Filipenses, dizendo, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, exortação de amor, alguma comunhão, comunhão é amor, alguma profunda afeição, amor, compaixão, amor. A vida com Deus é uma vida de amor. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Nós temos que aprender a viver pelo que é eterno. A gente vive muito pelas coisas desse mundo. Minha próxima compra, minha próxima viagem, meu próximo sonho, minha próxima meta. Viva pelo que é eterno. Viva pelo Evangelho. Viva para trazer glória ao nome do Senhor Jesus. Viva para falar de Jesus. Vive pelo que é maior do que si. A gente vive muito para a gente mesmo. A gente busca Deus tantas vezes porque a gente precisa de bênção, porque a gente quer ser abençoado. A gente vê, Deus é tão maravilhoso. Entenda o que eu vou dizer, olha para mim. Deus é tão maravilhoso que Ele sabe que eu sou egoísta. Ele sabe que eu busco o que é melhor para mim. E Ele me diz assim, recebe meu filho Jesus, ama, obedece, vive uma vida reta. Vai ser uma luta, vai ser uma corrida. A Bíblia fala isso. Vai ser difícil, mas no final você vai ter o céu. E aí vem a pergunta, você quer o céu ou você quer o inferno? Deus sabendo que eu sou egoísta, que eu quero o que é melhor para mim. Eu quero o céu. Eu não quero morrer. Eu quero viver para sempre com o Senhor na glória. Por quê? Porque é melhor. Deus sabe disso. E Ele coloca para nós tantos incentivos para nós o buscarmos. Mas mesmo assim, por tantas vezes, nós decidimos dizer não a Deus. E aí vem o mundo, vem a mentira de Satanás e coloca para nós que o céu é chato. Eu ouvi isso de uma pessoa que, enfim, próxima. Ah, pastor, a igreja é muito legal, mas o céu vai ser muito chato. Ah, todo mundo vestido de branco lá cantando o tempo inteiro, que troço chato. Ah, o inferno que é bom. O inferno é divertido. No inferno tem pagode. É isso, no inferno tem birita. O que a Bíblia fala sobre o inferno? Choro e ranger de dentes. A Bíblia não fala do calor do inferno, do mármore, do fogo, Satanás lá com o tridente te beliscando. Choro e ranger de dentes. Você já rangeu seus dentes alguma vez por alguma situação na sua vida? Você já passou por uma dor tamanha que você estava tão desesperado que você rangia seus dentes? Se você já passou por uma dor assim, o inferno é só isso. Se você nunca passou, você não faz ideia. É exatamente isso. Por quê? Porque o inferno vai ser constantemente Satanás te lembrando, você podia estar no céu. Você teve tantas chances,
Deus chegou a te falar que Ele tinha um plano para a sua vida. Tantos domingos que você viveu, que você escolheu não ir à igreja. Tantas oportunidades de se aproximar de Deus. Tantas oportunidades de se batizar. Tantas oportunidades que você teve de você viver a vontade de Deus. Mas você escolheu vir para o inferno. Você escolheu vir para o inferno. A Bíblia declara que Satanás é o acusador. Você acha que no inferno vai ter o quê? Acusação. O tempo inteiro. É uma vida sendo acusada o tempo inteiro. Não vai ser um sofrimento físico. Vai ser a morte espiritual, separação completa de Deus. Antes de pensarmos no inferno, a Bíblia declara que depois que Jesus vier e arrebatar a sua igreja, durante o período da grande tribulação, 7 anos, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E as pessoas vão querer morrer por causa da separação de Deus. Porque não vão ter o Espírito Santo. A gente acha hoje que está tudo bem. Não, se eu não vier à igreja, está tudo bem. Jesus está comigo, Ele me ama. O Espírito Santo está aqui na minha casa. Tenho gente orando por mim. Minha mãe ora por mim, minha avó ora por mim, minha família ora por mim, meus amigos oram por mim. E se você perder? E se você ficar? Eu cresci como criança e adolescente na igreja, morrendo de medo de ficar. Eu lembro que às vezes eu acordava em casa e meus pais tinham saído. Era o desespero. Pegar o telefone e tentar ligar para alguém. Onde é que vocês estão? Meu Deus, eu fiquei. Eles foram arrebatados, eu fiquei, sobrei. O Left Behind, deixados para trás. E a verdade é que, eu vou ser bem sincero, se a gente não tem esse medo hoje, tem alguma coisa errada com a gente. Se a gente não tem esse receio hoje, a gente está muito frio, a gente está muito longe de Deus. Se a gente não tem receio de ficar, eu não sei se a gente está indo. Se eu não tenho receio de ficar para trás, eu não sei se eu estou indo para o céu. Se eu não tenho pudor de machucar o coração de Deus com os meus pecados, eu estou perto de Deus? Eu estou vivendo com Ele? A Bíblia declara, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. De novo, não é Efésios, é Filipenses. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso aqui soa muito bonito, mas é muito difícil. Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que ao longo da minha vida com Deus, foi das coisas que Deus mais me ensinou foi humildade. Das coisas que Deus mais me ensinou no meu crescimento, na minha vida com Deus, exatamente isso aqui, humildade. Porque como crente, a gente tem que ter uma certa revolta contra o pecado. A gente tem que ter uma certa indignação contra a frieza espiritual. E eu vou ser bem sério com vocês, eu tenho. Me irrita ver frieza espiritual, ver indiferença na casa de Deus, falta de reverência com a presença do Senhor, me irrita. Querido, eu não consigo entrar por essa porta e falar, Senhor, obrigado porque eu estou na sua casa, porque eu não mereço estar aqui, mas o Senhor me recebe. Eu não consigo entrar por essa porta, eu não consigo sair da igreja sem orar pela igreja, não consigo entrar sem apresentar a minha vida na casa do Senhor. Ora, se eu parar para pensar no Antigo Testamento, o sumo sacerdócio entrava uma vez por ano na presença do Senhor e se não fosse aprovado, morria na hora. Essa é a santidade do Deus que nós servimos. Por que eu não morro? Porque o sangue de Jesus me cobre de todo pecado. Mas se eu permanecer pecando, eu estou pedindo pela condenação. Eu estou escolhendo a condenação. A casa de Deus é algo muito sério. A gente tem que amar muito esse lugar.
A gente tem que orar muito por esse lugar. A gente tem que cuidar deste lugar. Porque o que a Bíblia diz é, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Eu e o Leandro, nós somos iguais. Eu sou homem, ele é homem. Eu sou criatura, ele é criatura. Nada nos diferencia. Mas eu tenho que tratá-lo como superior. Imagina a casa de Deus. Imaginem o Senhor, o Espírito Santo que habita em mim. Se eu tenho que considerar pessoas que são como eu, superiores a mim mesmo, se eu tenho que cuidar não apenas da minha vida, dos meus interesses, mas cuidar não é ser fofoqueiro, gente, pelo amor de Deus. Cuidar é ajudar, é auxiliar também os interesses dos outros. Quiçá a casa do Senhor. Quiçá a presença de Deus. A verdade é que para sermos como Cristo, amar deve ser igual a servir. Amar deve ser igual a cuidar. Amor fala muito mais do outro. Desculpa, amor só fala do outro e não de mim mesmo. Como é que eu sei que Cristo nos amou? Porque Ele se deu por nós. Como é que eu sei que Deus amou o mundo? Porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus amou, ou seja, deu. Cristo amou, ou seja, se ofereceu. E eu amo, o que eu faço? Eu amo essa pessoa porque ela me faz feliz. Não, está errado. Está errado, desculpa. Se você ama a sua esposa porque ela te faz feliz, você está amando da forma errada. Você ama a sua esposa e por isso você a quer feliz. Você ama o seu marido e por isso você o faz feliz. E ao fazê-lo feliz, você está sendo como Cristo. Você está amando como se deve amar. Você está servindo, você está cuidando. Eu amo ao Senhor, por isso eu me entrego, eu me dou a Ele. Amar fala do outro. Não fala de mim. Amor fala do outro. O tempo inteiro. Amar é como eu faço em relação ao outro. Pastor, é difícil. É contrário do que o mundo lá fora vai te dizer. O mundo lá fora vai te dizer, amar é o que você quer. É o teu coração, é o que te faz bem, é o que te faz feliz, é o que te dá aquele ápice de adrenalina. Não. Nada disso é amor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Mas, para, Jesus dizendo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, com C maiúsculo, Espírito Santo, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo, preste atenção, não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Uma pessoa que entra na igreja e não sente nada, o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê e nem o conhece. Uma pessoa que passa a vida inteira dizendo que é crente e não tem transformação, não tem alguém no ouvido aconselhando, porque o que o conselheiro faz? Aconselha. Como é que o Espírito Santo aconselha? Você alguma vez já recebeu um puxão de orelha do Espírito Santo? Eu já. Você alguma vez, antes de errar, já sentiu aquela aflição no seu coração? Eu estou fazendo algo errado? Espírito Santo. Você alguma vez não quis fazer algo, mas você se sentiu compelido a fazer? Espírito Santo. Você alguma vez tomou um passo de fé, sem entender o que você estava fazendo, mas você sabia que era o melhor? Espírito Santo. É o conselheiro. É o conselheiro. Querido, se você tem um sonho, se você tem algo no seu coração que você pode pensar, não faz sentido, mas isso não sai do seu coração, e você sabe que é algo que é bom, que é eterno, que vem de Deus, é o Espírito Santo colocando na sua vida. Ele é o conselheiro, ele está aconselhando, ele fala o tempo inteiro. Ele fala o tempo inteiro. Mas vamos lá mais uma vez, eu já estou encerrando. Se o Espírito Santo fala o tempo inteiro, se Deus se revela a nós o tempo inteiro, qual é a estratégia de Satanás?
Se o Espírito Santo quer falar comigo, se Deus quer falar comigo, quer se revelar a mim, qual é a estratégia de Satanás? Confundir, não deixar, desviar a atenção, distrair. Satanás não precisa que você seja inimigo de Deus. Satanás não precisa que você odeie a igreja. Se você estiver distraído, para ele está bom. Você não está ouvindo o conselheiro. Você não o vê e nem o conhece. Porque quem conhece sabe que ele vive e está em nós. Não se distraia. Em nome de Jesus, não se distraia. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Não se distraia. Todos os sinais escatológicos, todos os sinais proféticos que a Bíblia nos diz sobre o fim dos tempos já se cumpriram. O maior relógio da humanidade é Israel. E depois nós podemos conversar mais sobre isso, mas no livro de Daniel há um sonho que Daniel tem, que ele vê uma estátua. As famosas estátuas de Daniel que falam do tempo dos impérios. Parte da estátua de ouro, o império do ouro, parte da estátua de bronze, de ferro, de pedra, de terra. Como os impérios vão se tornando cada vez mais rápidos, mais curtos, menos importantes, menos poderosos. E nós temos visto isso. Todos nós vimos há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, os Estados Unidos saindo do Afeganistão, deixando bilhões e bilhões de dólares. Uma guerra que eles ficaram 20 anos ali e perderam. Não conseguiram mudar o país. Não conseguiram mudar uma cultura. Nós estamos vivenciando o crescimento da China. Mais do que nunca antes, tudo que nós compramos hoje vem da China. Grande parte das importações do mundo inteiro vem da China, não vem dos Estados Unidos. Nós estamos vendo o declínio de um império e o crescimento de outro. A União Europeia cada vez mais fragmentada, cada vez mais frágil. Nós estamos vendo a Rússia se levantando, que a Bíblia chama de Gog, Magog. A Bíblia fala de todas essas coisas e nós estamos vivendo nos últimos tempos. E mais do que nunca, a igreja está distraída. Mais do que nunca, as pessoas vivem distraídas, olhando para os seus próprios celulares, buscando seguir a quem querem, buscando ver apenas o que desejam. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Tudo que a gente faz hoje em dia é por ambição egoísta. A verdade é que o Espírito Santo é um privilégio dos filhos de Deus. Trate o Espírito Santo como um privilégio. Ignore o toque, não ignore a voz, não ignore o puxão de orelha, não ignore o coração ardendo, não ignore o Espírito Santo. A Bíblia declara: se porém andarmos na luz, como Cristo está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu andar na luz como Cristo está na luz, eu tenho comunhão com Deus. É isso que essa passagem diz? Com os outros. E porque eu tenho comunhão uns com os outros, o que acontece? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Se eu não tiver comunhão, o que acontece? Nossos pecados não são perdoados. Mas eu aceitei a Jesus. Eu sou uma pessoa boa. Mas se você não tem comunhão, e comunhão, querido, não é estar junto. Comunhão não é sentar no mesmo lugar, não é sentar à mesma mesa. A palavra comunhão no grego é koinonia. É das minhas palavras favoritas da vida. Porque é mais do que estar junto, é participar. É compartilhar. É mais do que sentar do lado. É literalmente saber como está a vida daquela pessoa, se interessar pelaquela pessoa, ajudar aquela pessoa e saber que ela vai te ajudar, que ela vai te amar, que você, se não for ela, outra pessoa vai. Mas koinonia, comunhão uns com os outros, é unidade, é fazer questão de estar junto. Todo aquele que não faz questão, não é perdoado dos seus pecados. Comunhão de verdade uns com os outros
equivale à comunhão com Deus, que equivale a perdão dos pecados. Por isso que Paulo termina essa passagem dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus mandou alguém embora? Teve alguém que veio até Jesus e ele mandou embora? Não. Jesus, ele ignorou os seus inimigos? Não. Ele respondeu. Ele ensinou. Jesus não mandou ninguém embora. Jesus não ignorou, muito pelo contrário, ele nos manda amar os nossos inimigos. Ele se deu por nós. A Bíblia declara: quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Jesus se deu por nós. Ninguém nasce crente. Você pode nascer numa família evangélica, mas todos nós, um momento da nossa vida, tivemos que nos arrepender. Tivemos que aceitar a Cristo. Tivemos que levantar a mão e declarar publicamente: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Todos nós tivemos que fazer isso. Se não fizermos, temos que fazer. Porque Ele se deu. Porque Ele se entregou. E Ele tem para nós uma vida de plenitude, de abundância, de crescimento, de paz, de alegria. Todas essas coisas que nós falamos aqui da vida com Deus. E mais. A vontade do Senhor é exatamente essa, como Paulo diz. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Nada façam por ambição egoísta. Nós temos que viver tal como Cristo. E essa vai ser a nossa oração nessa manhã. Dizer: Senhor, eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Eu quero que a minha atitude, a minha decisão, o meu coração, a minha paciência, o meu amor, seja a mesma de Cristo Jesus. Seja tal como Cristo. Feche seus olhos. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.